Olá, meu nome é Isabela e eu vou apresentar o estudo sobre o efeito congelamento da marcha e da medicação antiparkinsoniana na variabilidade da marcha na doença de Parkinson. Bom, a doença de Parkinson ela é uma doença neurodegenerativa multissistêmica que leva à morte e à degeneração de neurônios dopaminérgicos, e ela possui características motoras e não motoras. As características motoras mais comuns vão incluir bradicinesia, tremor de repouso, instabilidade postural e as alterações da marcha que foram em foco desse estudo. O comprometimento da marcha ele é singularmente limitador ao paciente, já que ele vai restringir a sua autonomia. A deambulação do paciente com Parkinson ela tende a ter alguns aspectos mais característicos, como, por exemplo, ser mais lenta, com passos mais estreitos. Uma característica importante também é o congelamento de marcha, que vai ser um sintoma comum em pacientes com a doença de Parkinson avançadas. Esse congelamento ele é um importante predictor de quedas, então é fundamental conhecer os efeitos na variabilidade da marcha e qual vai ser a sua interação com a medicação. Também um importante parâmetro para esse estudo serão as alterações da marcha durante os períodos on e off, que respectivamente serão com medicação dopaminérgica e sem medicação dopaminérgica. O objetivo desse estudo foi analisar o efeito do congelamento da marcha e da medicação antiparkinsoniana na variabilidade da marcha em pacientes com a doença de Parkinson. Inicialmente foram levantadas duas hipóteses. A primeira era de que pacientes com congelamento de marcha apresentariam uma maior variabilidade em comparação a pacientes que não apresentam esse congelamento de marcha. A segunda hipótese era de que o uso da medicação antiparkinsoniana contribuiria para uma menor variabilidade da marcha. Para isso, foram analisados os dados de 22 indivíduos com um diagnóstico clínico de doença de Parkinson idiopática, feito por um neurologista. Os participantes andaram descalços em uma velocidade confortável, autoselecionada, sobre uma passarela de 10 metros de comprimento. Essa passarela possui um sistema de pressão, composto por duas passarelas eletrônicas, e com isso foi possível medir os parâmetros da marcha em tempo real, com a detecção da pressão exercida pelos pés do participante ao andar sobre essa passarela. Esses voluntários, eles participaram de duas sessões experimentais, sendo uma das sessões em estado on da medicação e a outra em estado off. Antes dessa tarefa, foi feita uma ficha de anamnese, que nela foi feita a coleta de dados clínicos, medicamentosos e de tempo de doença. E nessa ficha de anamnese foram usadas diversas escalas, como, por exemplo, a UPDRS e a MoCA. E após essa anamnese, foi feito um período de descanso de 10 minutos, e após esse período foram realizadas 10 tentativas de forma sequencial e sem descanso entre elas. Bom, os resultados. Durante a tarefa experimental, não ocorreu nenhum episódio de congelamento de marcha, e, portanto, todas as tentativas foram usadas para análise. Mas, ao contrário do esperado, os valores da variabilidade não foram amplamente específicos em nenhuma das análises. Apesar de não significativo, houveram pequenas diferenças entre os resultados dos parâmetros estudados, e esses resultados foram interpretados através de gráficos. Para o grupo CM+, que seria o congelamento de marcha, o comprimento da passada se mostrou ligeiramente mais variável em estado off, bem como o comprimento do passo, que também obteve a mesma perspectiva. Tanto para o tempo do passo quanto para o de passada, independente do grupo, os pacientes que não utilizavam a medicação há mais de 12 horas apresentaram oscilações desse parâmetro. A cadência também foi um parâmetro, também foi maior para o estado off em ambas as turmas, assim como a velocidade. Também é importante salientar que o modelo 2 e o post-hoc não tiveram resultados significativos em nenhuma das comparações. Bom, a discussão. Essa investigação é particularmente relevante, pois a avaliação dos parâmetros dados ela vai ter uma relação inversa com a instabilidade dinâmica da marcha e uma forte correlação com a predisposição na queda, assim como dito anteriormente. Ao contrário das hipóteses iniciais levantadas, os nossos resultados não mostraram diferenças significativas entre as condições da marcha para nenhum parâmetro. Foram levantadas duas hipóteses posteriormente, A primeira hipótese foi a de que estudos recentes mostram que idosos com sinais parkinsonianos leves possuem a levodopa pouco beneficia a deambulação desses pacientes.
o que foi de encontro com os nossos resultados. A segunda hipótese foi a de que o único parâmetro que teria uma melhora significativa seria a velocidade, e com o restabelecimento da velocidade teria uma melhora geral dos parâmetros, já que todos estão envolvidos com esse parâmetro da velocidade, certo? Bom, os resultados do presente estudo contrariaram as nossas expectativas e não foi possível obter os resultados esperados inicialmente. A similaridade entre os resultados sugeriu que as covariáveis empregadas na análise não afetaram as conclusões sobre o efeito da medicação nos indivíduos com e sem congelamento de marcha. Obrigada!